acredita, olha pra frente, acredita. Boa noite, eu sou André Vargas e sejam todos muito bem-vindos à família Master Trail. Hoje iniciando a segunda temporada do nosso podcast. Não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao Wilton Miller, que era meu parceiro de bancada, no qual foi o que deu o início. Foi ele que disse assim, cara, temos que ter um podcast, vamos fazer um podcast. Ele foi lá, fez as pesquisas nas produtoras e acabamos chegando aqui na Hype, tá? Hilton, muito obrigado pela tua caminhada, pelo todo o apoio que tu nos deste aqui, nos ensinaste muito, sabe? Tem muito ainda a aprender contigo. Vai ser um eterno apresentador, a tua cadeira está aqui do meu lado, disponível quando tu quiser fazer parte do programa, vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Pessoal, a nossa proposta na segunda temporada, lembra que no primeiro episódio, o Mário, o entrevistador, perguntou: por que escola de pilotagem avançada? Por que não só escola de pilotagem? Porque a nossa escola tem um propósito de ir muito além da pilotagem de moto. Então, essa segunda temporada ela vai ser destinada a mais assuntos técnicos, porque é o que a gente ensina na escola. Porque não adianta dizer para o aluno que é importante o uso do capacete. Tem que ensinar quais são os requisitos principais para comprar um capacete, quais são os cuidados que tem que ter um capacete. Não só o capacete, com todo tipo de equipamento de proteção, tá? Da mesma forma, além da pilotagem, tem a questão do piloto, a questão emocional do piloto, que não se restringe somente a fazer manobras com guidão. Muitas pessoas pensam que andar de moto é primeira para baixo, segunda para cima, e aí vai virando o guidão e vai pilotando a moto. Não, tem muito mais do que isso aí. Principalmente em viagens de aventura, onde exige um condicionamento físico do piloto, exige um condicionamento emocional do piloto. Nós temos diversos alunos com diversos tipos de conhecimentos. A ideia é conseguir trazer o máximo de alunos possíveis para o podcast, tá? Mas hoje eu estou trazendo aqui o nosso médico oficial da Master Trail, que é Capitão João Felipe. Ele antes de ser capitão, ele é médico, mas não exerce, ele antes de ser médico é capitão. Mas aqui ele vai estar como motociclista, mais um médico, e nós vamos falar sobre medicina integrativa. Boa noite, João Felipe. Boa noite, André. Muito obrigado pelo convite. E desde a primeira vez que a gente se encontrou quando eu fui fazer a primeira vez o curso, né? E já criou uma empatia, né? Então, fui à busca de conhecimento para poder melhorar a minha pilotagem, para poder realmente desfrutar, né, de uma viagem, né, com segurança, né, onde eu pudesse transpor todos os obstáculos. E lá na escola, né, na escola Master Trail, foi o que eu encontrei. Encontrei tudo isso, né, e ainda fiz um amigo, né? Então isso é muito legal, porque vai trocando figurinha e é de graça, né? Porque a empatia pela pessoa, ou tu tem ou tu não tem. Sim. Né? Então, ou tu gosta ou tu não gosta da pessoa. É aquela coisa, tu até convive. Dependendo de onde, por exemplo, como eu sou lá em Santana do Livramento, onde eu sou chefe do posto médico, as pessoas estão ali porque foram colocadas ali, então a gente tem que ter uma boa convivência. Isso em todas as esferas, né? Quantas horas de viagem para chegar aqui no programa hoje? 7 horas. 7 horas. Bem 7 pertinho. Horas, bem pertinho. E é muito interessante porque a gente cria uma amizade com os alunos. O bacana, o grande legado da escola é essa amizade que a gente tem com os alunos. E não raras vezes, num sábado ou no domingo, o João Felipe sai de madrugada, manda fotinho saindo de madrugada, vem até o seu treinamento para passar a manhã com a gente, almoçar conosco e voltar no meio da tarde. Quer dizer, um dia do final de semana que tem com a família, tu acaba passando com a família Master Trail, né? Isso eu tento organizar em casa com a patroa, né? Então, eu já vou programando, por isso que eu pergunto sempre, qual é a agenda desse semestre, a agenda do semestre que vem, para eu poder organizar os atendimentos em Santa Maria, né, quando eu faço os finais de semana, porque para o pessoal entender, durante a semana eu estou em Santana do Livramento, né? E nas sextas-feiras eu retorno para Santa Maria. Então, para fazer os atendimentos lá na sexta-feira, se for o caso, final do dia, sábados e domingos. E aí no domingo, final do dia, eu retorno para Santana do Livramento. Então eu vou fazendo a logística,
né, de conseguir conciliar, ir para Santa Maria e coincidir de ou vir no sábado, que é um dia que fica menos ruim, né, para poder prestigiar e acompanhar o curso. Beleza. João, o que está em moda hoje em dia? Tem pessoas falando sobre questão de medicina integrativa e hormonologia. O que é isso aí e qual é a aplicabilidade prática para motociclista de viagem de moto-aventura? O motociclista vai fazer longa distância, né? Vai percorrer longa distância. A medicina integrativa, né, ela aborda o paciente como um todo, né? Então, não é simplesmente, eu tenho um problema de pressão alta, vai tomar ali aquele comprimido pontual. Não. A gente vai faz uma abordagem de todo o estilo de vida, dos hábitos dessa pessoa, né? Então, e a hormonologia, ela é nova, né? Teve a primeira turma agora da primeira pós-graduação de hormonologia, provavelmente, né, futuramente, não sei se daqui a quanto tempo, a gente vai ter a hormonologia como uma especialidade, né? Então tem a endocrinologia, né, e tem a hormonologia. Então a hormonologia, o nosso presidente é o Dr. Luiz, né, que é de Curitiba, Luiz Paulo, e tá acontecendo, né, a primeira pós-graduação da primeira turma. E eu tô nessa turma, né? E é muito interessante porque a gente não é todo mundo que tem a necessidade de fazer uso de hormônio, não é porque é hormonologia, né, que tu vai prescrever hormônio para todo mundo. Então a pessoa vai vir consultar comigo, vai receber hormônio de qualquer jeito? Não. Sim. A gente precisa fazer uma avaliação, né, uma avaliação laboratorial. Então preciso ver o que está impactando, né? Sim. Falando de hormônios, né? Então, para homem de testosterona, a mulher estradiol, progesterona, né? A mulher também produz muita testosterona, tá? O pessoal acha que, às vezes, não, mulher não tem testosterona. Tem, mulher tem bastante, tá? E, inclusive, é o único hormônio que continua sendo produzido por toda a vida da mulher. Então, quem tem aquela... uma vovó, uma bisavó que tem aquele pelo grande, preto, né? Começa um bigodezinho... Isso é pela função, né, a função androgênica da testosterona acaba causando essa alteraçãozinha na vovó, tá? Mas a gente precisa avaliar o paciente como um todo. E é por isso que a medicina integrativa, ela avalia o paciente como um todo, integra todo... Quando eu avalio meu paciente, eu faço toda a avaliação dele. Então, assim, não é só integrativa, só hormonologia, mas, assim, eu abordo o meu paciente como um todo. Tá? Então, eu vejo o estilo de vida dele e os hábitos. Eu preciso entender o paciente. Eu preciso saber o que está acontecendo na vida dele. Se ele está estressado, se ele está muito cansado, se ele está indo dormir cedo, se ele está indo dormir muito tarde, qual é a qualidade do sono dele, né? Faz atividade física ou não faz? Qual atividade física ele faz? Né? Qual é a atividade física mais indicada para aquele paciente? Então, eu preciso abordar isso. O que ele come? O que ele come no café da manhã? O que ele lancha? O que ele almoça? O que ele come no meio da tarde? Que horas ele janta? Ele tem uma ceia? Depois da janta ele ainda come alguma coisa? Quanto de água ele toma? E sobre a questão assim, da obesidade, né? Vou te cortar porque eu tenho bastante conteúdo para perguntar, mas a obesidade preocupa às vezes o motociclista por questão da roupa. A roupa é cara. Como tu faz de 1 ou 2 viagens durante o ano, às vezes um só consegue fazer uma viagem durante o ano, compra roupa quando vai usar no ano que vem não consegue. Mas quais são o problema da obesidade para o motociclista na pilotagem? A obesidade é uma doença metabólica crônica. O paciente obeso, ele vai ser sempre obeso. Sempre. Não estou falando que ele vai ter o peso de obeso, né? Mas ele vai ter uma doença crônica. E essa doença crônica ela tem que ser tratada. Então, quando um paciente que é obeso, ele consegue atingir um peso ideal e fazer a manutenção, ele não deixou de ser obeso, ele não está. A doença dele, né, está tratada. Então, ele vai fazer uma série de medidas para manter. Diferente, né, do paciente que vem a ficar com sobrepeso por alterações do estilo de vida. Então, não está fazendo atividade física, está comendo mais, né, ingerindo mais calorias do que gasta, bebendo muito, né? Então, o paciente que tem hábitos ruins. Então, esse paciente ele vai ganhar um peso, ele vai ter um sobrepeso, tá? É diferente do paciente obeso. O paciente obeso ele tem uma doença metabólica crônica que é multifatorial. Então, se ele vem desde a infância, né? Então, recebendo alimentos que não são nutritivos, né? Comendo muito açúcar,
né, comendo demais, horários errados, dormindo tarde, ele tem toda uma alteração, ele tem um risco maior, né, de ficar obeso. Ou se desde a infância ele já recebe essa quantidade de açúcar que causa inflamação, ele vai virar obeso. E isso vai impactar onde? No desenvolvimento dele. Então, quando ele for adolescente ou estiver entrando na adolescência, ali na puberdade, essa quantidade de gordura que ele tem vai interferir na quantidade de testosterona que ele deveria ter, ele não vai conseguir produzir, né? E ele vai ficar com alguns caracteres prejudicados. Um deles, que é muito importante, que, né, pode causar vamos botar assim, alguns traumas, né, para a vida desse paciente, é o próprio tamanho do pênis. Então, se o paciente obeso, né, vem desde a infância já obeso, com hábitos ruins, né, muito acima do peso, com muita gordura, né, um percentual de gordura muito elevado, isso vai impactar na produção de testosterona dele e ele vai ter alterações. E esse paciente tem que ser tratado e acompanhado sempre. Ele tem que fazer consultas a cada 3 meses, como eu faço com meus pacientes. Se ele atingir um nível de maturidade e entendimento, né, que ele sabe como se comportar, se portar, ele não precisa vir a cada 3 meses, mas ele precisa 6 meses, uma vez por ano, depende de como o paciente ele recebe, né, as informações e como ele transforma isso para a vida dele, adapta, né, as recomendações. A obesidade sarcopênica na pilotagem. Então, o obeso, né, quando a pessoa tem muito mais gordura, né, do que massa muscular, a gente fala que ele tem uma obesidade sarcopênica, né? Então, a sarcopenia é a baixa quantidade de massa muscular. Então, a gente tem alguns parâmetros, alguns exames, né, alguns testes para fazer isso, né? E quando a gente aplica isso e vê que o paciente realmente está perdendo massa muscular e tem muito mais gordura, ele tem essa obesidade sarcopênica, né? Então, a gente, quando monta o paciente, o objetivo dele é o quê? Vamos fazer uma viagem, vamos viajar de moto, né? E ele chega nesse estado, eu preciso fazer com que ele perca gordura. Gordura. E aí tem aquela questão, desculpa te interromper, mas é porque um dos medicamentos que está na moda hoje é aquela questão dos medicamentos injetáveis. E aí o cara entra em desespero, porque falta 2 ou 3 meses para fazer a viagem, a roupa dele não entra, a calça não fecha, a jaqueta não fecha, não fecha. E aí ele entra em desespero e passa para indicação de algum amigo, não de um médico, para fazer uso de medicamento injetável. Funciona? É bom? É ruim? Quais são os problemas de usar esse medicamento injetável para emagrecimento rápido? Não, isso acontece muito, né? Então, fulano usou, vou usar também. Tá, e só isso? Vai usar só essa medicação sem nenhum profissional, né, te orientando? Então, quando o paciente tem a indicação de utilizar isso, né, essas canetinhas, né, popularmente conhecido como as canetinhas, né, então hoje em dia a gente tem a semaglutida, tá, que tem nome comercial de Ozempic ou Wegovy, tá, e a gente tem a tirzepatida, tá, que é o Mounjaro. Então o que acontece? O Mounjaro ainda não está vendendo em farmácias no Brasil, ele vai ser vendido, né, mas como é que a gente consegue essa medicação hoje em dia? Algumas farmácias de manipulação, né, importam os insumos e fazem ele manipulado. Então, a gente consegue, para os pacientes que têm a indicação de utilizar, né, usar o Mounjaro, que é uma medicação que entrega muito mais perda de peso, né? Vamos colocar aí, eu tenho uma paciente que é do Uruguai, de Montevidéu, e ela começou com 120 quilos, só que ela é baixinha, ela tem 1,60 m. Então, a gente fez a bioimpedância, toda a avaliação, ela está com 100 quilos agora. Ela já perdeu, em 3 meses, ela perdeu 20 quilos. Né? Então, a gente tem estratégia exatamente para poder prevenir a perda de massa muscular. Tem que fazer somente a gordura, não o músculo. Tem que fazer musculação, tem que alimentar direito, tem que dormir no horário, tudo direitinho. Mas voltando às canetinhas, né? A semaglutida, às vezes a pessoa utiliza, né? Que é o que a gente vende em farmácia. As pessoas utilizam numa dose que, fulano está usando assim, eu vou usar também. Não vai ter o mesmo resultado, porque tu precisa fazer, é um quebra-cabeça o tratamento. Não é a canetinha que é mágica. Não, é a mudança dos hábitos, a mudança do estilo de vida, é a abordagem de todo o paciente. É como um quebra-cabeça. Eu preciso de todas as peças para concluir meu quebra-cabeça. E manter. Porque não adianta, por exemplo, eu fiz tudo,
E uma das pecinhas é atividade física. Sim, e tem a questão do desmame, porque essas canetas geralmente elas são mantidas refrigeradas. Isso. E aí, se ele vai fazer uma viagem, ele vai interromper, ele não vai ter como levar na moto, provavelmente, a não ser que leve uma bolsa térmica da Master Trail com gelo. Mas ele também tem a questão do desmame. E se o cara não tiver orientação médica, ele não vai fazer Então, desmame. isso precisa ser planejado. Por isso, o planejamento da viagem. Então, vamos colocar que esse paciente está em obesidade sarcopênica. Então, a gente quer que ele ganhe massa muscular e perca gordura. Então, a gente pode utilizar essa medicação para ele? Se ele tiver indicação, sim. Vamos pensar na hipótese que ele tem indicação. Então, ele quer viajar daqui a 2 anos, né? Normalmente não é assim. Ele quer viajar no final de semana seguinte. Ou 3 meses, 3 meses depois, né? Então, não é assim que funciona. Por quê? Senão ele tem um efeito sanfona. Então, se eu consigo planejar a perda de massa gorda dele, de gordura dele, e construir com as estratégias corretas, né? Sejam suplementos, sejam medicações manipuladas, sejam algumas medicações de farmácia, seja com as terapias injetáveis, né? Seja com reposição de hormônios, se ele tiver indicação. Então, se eu consigo construir massa muscular e fazer com que ele perca gordura e eu tenho tempo, ele consegue utilizar o produto e depois manter sem, ele pode ficar sem o produto. Voltei a ganhar peso, vai voltar a utilizar. Só que a semaglutida ela tem um problema, né? Com 36 a 40 semanas, mais ou menos, ele chega no efeito platô. Então, ele perde gordura e depois ele estabiliza. E aí o que acontece? Ele estabiliza, mas tu consegue manter aquele peso. Tu não continua caindo. Então, mantém. Aí a gente precisa trocar de medicação, que é quando entra o profissional para saber que horas que ele troca. Vou entrar com o Mounjaro, né? Vou trocar agora para a próxima medicação, né? Que é a medicação mais nova. Por quê? Porque o semaglutida, ele é um análogo de GLP-1. Enquanto que o Mounjaro, que é tirzepatida, ele é um duplo análogo. Então, ele é de GLP-1 e de GIP. E já está em fases de teste, né, um triplo análogo e um tetra. Então, tem alguns que entregam até ganho de massa muscular e perda de gordura em menos tempo. Tá? Então, por enquanto, vamos botar assim, o rei das canetinhas é o Mounjaro. Mas se fizer não está aprovado ainda pela Anvisa, não? Para ser vendido em farmácia, não. Mas a gente consegue ele manipulado. O médico prescrevendo. Né? Ele não pode ser vendido para o paciente direto. Tá? A gente, durante o curso, a gente cria a questão da cultura de hidratação, por exemplo. A gente cria a cultura, faz o curso, o pessoal hidrata. Faz um pouquinho de treinamento prático para poder tentar levar isso para a prática depois, né? Então tem a questão na viagem, o risco da desidratação, mas também tem o risco da trombose venosa. Porque a gente acaba pilotando muitas horas com os pés para baixo, ali, com as pernas na mesma posição. No curso a gente ensina os pilotos a andarem em pé na moto, pode fazer um alongamento, mas o ideal seria fazer a parada para hidratação, para aqueles que não utilizam o mochila de hidratação, e alongar as pernas. Mas do ponto de vista da medicina, que outras dicas você tem para nos dar? Quais são os cuidados para não fazer isso aí, né? Isso acontece muito em paciente ou usuários, né, de avião. Quem viaja muito, então fica muito tempo sentado ali, tu acaba criando um engrossamento, né, do sangue por uma dificuldade de circulação, porque o sangue acaba descendo, sendo bombeado, só que ele tem dificuldade de retornar, né? Então o retorno venoso acaba sendo prejudicado, isso aumenta o risco de trombose, né? Então, para o nosso público, né, que anda de moto, e a gente precisa que a cada 1 hora e meia, ele pare, né? Vai abastecer a moto, já faz alongamento, vai se hidratar, porque senão ele quer só, eu quero chegar no lugar, fica 1.200 quilômetros, quer só rodar. Daqui a pouco ele vai passar mal, vai desmaiar, ele está dirigindo e pode apagar. Ele não vai perceber, né? Porque ele está tão preocupado em chegar no destino, mas ele não está preocupado com todo o ambiente em volta dele, que é importante, né? Então, está com o equipamento adequado, realmente a roupa dele tem uma ventilação para até diminuir a temperatura corporal, né? Para ele não ficar transpirando, perdendo líquido, desidratando, né? Então, às vezes, as pessoas, até falado no curso, né? Usam Red Bull, né? Ficam tomando Red Bull achando que estão hidratando, né? E não estão hidratando, né? Tu tá piorando a tua situação. Então, precisa da hidratação e constante. E se o pessoal que vai muito para Argentina, né? Então, aquela região do Chaco ali, que a gente chega a pegar... Quando eu passei com alguns amigos ali, eu peguei 46, 47 graus.
Tava marcando na moto, pelo menos. Era Sim. isso, absurdo. Aí tu pega o calor do asfalto, preto, o cara tá com a roupa preta. Não, tem isso também. Tinha um colega nosso que tava assim. Capacete preto, roupa preta. E com a moto não adequada. Ah, E cada vez que eu parava no posto, era isso. Descia, alongava, pegava saco de gelo, colocava, né, dentro do camelback ali, o que eu tinha. E o restante molhava, encharcava o lenço, né? E colocava o resto, distribuía, assim, no meio da roupa, assim, para poder aguentar aquilo. sim. Eu fazia, né? Mas sempre estava tomando água e me movimentando, sempre que parava. E quando a gente chegou ali próximo de Corrientes, né? Então a temperatura já estava em 36 graus. Sim. E nós sentamos, assim, exausto, né? Porque aquilo ali acho que são 800 quilômetros de reta, sei lá. E a gente sentou exausto, assim. Eu falei, olha como tá fresquinho, né? Tá bom, Sim. né? Agradável a temperatura. E aí eu fui olhar, tava 36 graus. Pra te ver que a sensação, né? De sair de um 46 para um 36 já era agradável. E tava horror de quente. E também tem a questão do descanso reparador, né? Isso é fundamental. Tipo, eu digo, uma boa noite de sono para quem tá numa viagem de longa distância, vai parar várias vezes, né? Isso não só para quem tá em viagem, né? Isso para todo mundo. Então, na consulta, né? O que eu abordo? Então, o sono, né? Atividade física, alimentação e depois as medicações. As possibilidades terapêuticas desse paciente, né, de acordo com as alterações que a gente acha nos exames de sangue, né, no exame laboratorial, aquela primeira bateria, né, a queixa e o objetivo do paciente, então toda aquela anamnese que a gente faz, a avaliação física, né, então a gente faz toda essa avaliação para poder entender como a gente vai ajudar o paciente. Então o sono é fundamental. Se ele dorme mal, no dia seguinte ele vai estar acabado, ele vai estar cansado, ele não vai conseguir produzir a quantidade adequada, né, de hormônios, ele vai começar a ficar ansioso, vai ficar impaciente, né, pode ficar desorientado, cansado, ele vai ter uma fadiga crônica e o corpo, ele responde. Então, se tu tá dormindo pouco todas as noites, vai ter um preço. E falando agora do hormônio, para nós, do masculino, a testosterona, se tu começa a dormir mal, tu começa a baixar a tua testosterona. Então, tu te alimenta mal, cai a tua testosterona. Tu não faz atividade física, não faz musculação, não dá estímulo, cai a tua testosterona. Não faz atividade aeróbica, cai. Então, tô doente, pode baixar. Baixa imunidade. Baixa a testosterona. Sim. Ela responde. Então, dependendo, se tu for fazendo exames, né, e for fazendo seriado, durante todo o ano, e tu anotar, tiver um diário da tua rotina, tu consegue saber em que momento, o que estava acontecendo, se tu estava mais estressado, se tu estava comendo mais doce, se tu estava comendo porcaria, fast food, né? Então tu sabe o momento que tu estava pior, eu tô montando, tô no mestrado, né? Então tá indo dormir muito tarde, tá estressado, cansado, comendo mal, tomando pouca água, não faz atividade física, o teu corpo responde. Então a tua fadiga pode ser por uma alteração do próprio hormônio. E a mulher que não descansa muito na viagem? Também acontece. Então a gente precisa, né, entender que a mulher é mais estrogênio e mais progesterona, né? Mais não, né? É estrogênio e progesterona, né? Então a mulher ainda tem um problema, que é o ciclo menstrual. Então, saber em que momento atuar, né, para ela ter... vamos botar que ela está fazendo uma academia, né? Ela está treinando. Que momento eu faço do treino, eu peço para ela ter um treino mais intenso, para ter mais resultado. E que momento eu tenho que pedir para o treinador, né? Quando eu faço a prescrição dos pacientes, tem essa possibilidade deles terem um acompanhamento de um educador físico, de uma nutricionista, né? Eu sugiro, olha, eu quero fazer. Então tá, então vamos colocar junto no pacote de tratamento. E como é que a gente faz esse controle hormonal? Como é que tipo de exame faz de hormônios para saber quais são os hormônios vitais para uma viagem de aventura? O cara ter essa vitalidade, ter essa energia para uma viagem de longa distância, né? A gente precisa fazer uma bateria de exames, porque não é só o hormônio, né? São todas alterações, eu preciso entender. Como é que tá o perfil lipídico dele? Como é que tá a ferritina dele? Como é que tá a testosterona? Como é que tá o estradiol para mulher? Né? Como é que estão os marcadores ali? Como é que tá a insulina? Mas aí entra na questão da medicina preventiva. Sim. Não quero entrar numa questão polêmica, esse não é o foco do programa, né? Mas a gente percebe que às vezes tem médicos que não são contrários. Tipo, se o cara tá com febre, vamos ver que ele tá com febre, tá com dor de barriga, vamos ver qual é o problema da dor de barriga, né? Mas não querem fazer essa bateria de exames, tanto que os convênios acabam não
pagando alguns convênios nesses exames. Não? Tem alguns convênios que autorizam, mas a gente tem também outros que não querem autorizar. Acham que é uma perda de tempo, acham que é picaretagem, né? Eles acham que aquilo ali não funciona. A medicina preventiva não existe, né? Então, as pessoas acabam ficando amarradas a curar doenças. A gente não quer que a pessoa tenha doenças, né? Então, a gente precisa abordar ela como um todo. Mas é uma questão polêmica ainda, é uma questão que não está... É uma questão de entendimento de cada profissional. A gente trabalha muito em cima de artigo, né? Então, de publicação relevante, né? Então, em grandes revistas. Então, precisa ter uma relevância, né? Para a gente conseguir passar aquilo para o paciente. Porque uma publicação que saiu, por exemplo, hoje, né? Que seja relevante, ela vai entrar num livro de medicina daqui a 10, 15 anos. Então, se a pessoa não está atualizada, ela não está lendo artigo, ela não tem, seja um mentor, né, ela não participa de um grupo de médicos, ela não tem uma procura pelo conhecimento, ela acaba ficando amarrada a um livro. Só que ela está tratando com um conhecimento defasado. Né? Então, esse tratamento da obesidade é muito novo. Né? A parte de hormonologia é muito nova. A gente sabe que a testosterona, o hormônio, né, ele previne contra o câncer de próstata. Há um tempo atrás, se colocar aí, 10, 15 anos atrás, ele era o vilão. Não, o hormônio causa câncer. Não, o hormônio previne do câncer. Tá? Ele previne artrite. Tá? Ele previne déficit cognitivo. Ele previne sarcopenia. Né? Então, assim, mas não é só o hormônio, são as medidas. Mas a testosterona não faz mal. A mesma coisa, reposição para a mulher. Exato. E eu ia falar sobre o assunto, porque os nossos alunos, a grande maioria, já são de meia idade ou mais. E aí as mulheres já estão entrando na menopausa quando vão fazer essas viagens, as caroneiras, né? E aí tem essa questão da reposição hormonal. Não, causa câncer. Outras, não, mas melhorei muito depois que comecei a fazer a reposição hormonal. Primeira coisa, tem que fazer a avaliação para ver se ela tem indicação. Lá em Santana do Livramento, que ele... aí depois a gente volta, já vou fazer só essa aspas aqui, né, e aí depois a gente volta para a reposição da mulher. Mas ele estava dormindo muito mal durante uma semana, né, ele faz reposição hormonal, então ele faz as doses adequadas no período adequado, com o intervalo adequado, tá? Então ele cuida do sono, ele cuida tudo. Só que naquela última semana que aconteceu, ele não estava cuidando mais, ele estava dormindo tarde. E num desses dias, o que aconteceu? Ele dormiu tarde, acordou cedo, aí tomou café, tomou Red Bull, tomou pré-treino e tomou chimarrão. E foi jogar pádel. Né? E aí ele teve uma arritmia, né? Uma taquicardia. E foi atendido. E o médico que atendeu ele falou que era da testosterona, que não era do excesso de cafeína que ele tinha tomado naquele dia, né? Então ele ficou em observação, não sei quais as medicações foram feitas, mas nada foi encontrado, né? Então, às vezes as pessoas por ignorância, né, por não conhecerem, né, e não se atualizarem, acabam falando algumas besteiras, né? Como foi o caso desse. Voltando para a parte da reposição feminina, não só feminino, mas masculino também, a gente precisa entender o paciente, a gente precisa avaliar, ver quais são as queixas dele, né? Então, tá com baixo libido, tá com baixa disposição, tá cansado, né? Então a gente precisa entender. A mulher é mais complicada ainda, porque tem algumas mulheres que não têm nenhum sintoma e entram na menopausa, e tem mulheres que têm muito sintoma, né? Então, a gente precisa conversar com o paciente e entender, ver se ela tem essas queixas, e nos exames, né, a gente consegue avaliar alterações, seja no FSH, no LH, e correlacionar. Então, tem pacientes que a gente começa a apresentar os primeiros sintomas e a gente já começa a reposição. Então, ela nem passa pelo período de transição, né, que antigamente acontecia da pessoa não fazer a reposição e virar a vovozinha. E aí, o que o ginecologista... A gente está falando de paciente que tem indicação. Porque tem as contraindicações de fazer reposição também. Então, essas pacientes, elas viravam aquelas vovozinhas. Então, libido zero, baixa energia. Quando eu tenho baixa quantidade de hormônio, eu ganho peso,
Então elas começam a ganhar, né, aquela gordura, glúteo, coxa, braço, né? Ela começa a engordar. E aí já começa a mexer na autoestima. A mulher a autoestima para a mulher é tudo. Ela precisa, né? O libido da mulher, ela é multifatorial. Então ela precisa se sentir protegida, é multifatorial. Então ela precisa estar segura para poder ter o desejo. E se ela não tem isso, né? Então se ela está com a baixa de hormônios e já não tem isso, ela vai se sentir, botar assim, desmerecida, né? Ou vai se sentir inferiorizado. Sim. E não vai ter convívio do casal, não vai ser uma coisa legal também. Por quê? Porque ela não foi atrás e não investigou para poder corrigir essa alteração. Uma delas que é o libido, né? Então imagina, a pessoa passa praticamente aí, ela entra na menopausa ali entre 40 e 50 anos, ela vai viver mais quanto? Mais 30 ou 40? Então ela passa metade praticamente da vida dela sem hormônio. Ela passou metade com hormônio, vai passar metade sem hormônio. Então a gente faz a reposição. Tem algumas contraindicações, mas isso a gente avalia cada caso. Nem toda mulher tem indicação de fazer reposição, né, hormonal. E nem todo homem também. Então a gente precisa avaliar qual momento, né, esse paciente está passando e como é que está o contexto dele para saber se indica ou não indica a utilização. É uma avaliação bem personalizada mesmo. É uma avaliação bem profunda e personalizada. Né? E para motociclista, tem alguma contraindicação, uma indicação, algum tratamento diferente pelo fato do cara ser motociclista? Não, o motociclista ele tem que se planejar. Né? Ele precisa de um planejamento. Ele precisa fazer acompanhamento, sim. Por quê? Se ele é um camarada, né, um motociclista interessado, ele vai se cuidar. Por quê? Porque ele quer desfrutar do passeio. Ele quer transformar, que nem o slogan da escola, né? Medo em diversão. Sim. Se eu tô acima do peso, eu estou obeso, né? Com baixa massa muscular, não pratico atividade física, não como bem, fica assim, consome muito açúcar, né? Muito doce, refrigerante, se alimenta mal, não se hidrata, ele vai fazer o curso, ele vai achar o quê? Ele vai realmente ter muita dificuldade, ele vai achar que ele não consegue. Mas se ele entende, começa o acompanhamento, segue as recomendações, né? Porque ele vai investir um valor, né? E é importante as pessoas entenderem que eles estão investindo na saúde. Então, as pessoas às vezes não fazem esse link, né? O que acontece? As pessoas têm um iPhone 16 que custa 15 mil reais, 10 mil reais, mas eles não querem gastar na saúde. Então tu vai estar lá obeso, cansado, né? Assistindo Netflix, assistindo qualquer streaming, sem disposição nenhuma para conseguir fazer as coisas. Então as pessoas precisam entender que fazer o acompanhamento, né, é investir em saúde. E as pessoas têm que investir em saúde. Por quê? Para ficarem mais tempo com quem elas gostam. Então, se tem filho, tem neto, quer ficar mais tempo com eles, então investe em saúde para viver mais. Musculatura é vida. Um paciente que tem mais musculatura, né, se sofrer um acidente de moto, numa viagem, sofrer um trauma, né, um traumatismo craniano, ficar internado num CTI, quem dita, lógico, tudo depende da gravidade da lesão, mas quem tem mais massa muscular fica menos tempo internado, tem mais reserva energética. Né? Então, precisa... Nós tivemos um familiar, cara, ficou em coma várias semanas e o médico disse, cara, ele só tá vivo pela condição dele. Exatamente. E já tinha idade, mas ele praticava esporte, corria, andava de bicicleta, quer dizer, de alimentação saudável. Não sobreviveu, mas se ele tivesse condições de sobreviver, porque o caso era muito grave, né? Provavelmente ele sobreviveria. Então, um queimado, né? Vamos colocar, tá viajando e, sei lá, por algum problema, cai, a moto pega fogo, se queima, vai ficar internado no CTI, né? A própria Covid, né? A Covid foi um exemplo. Sim. Quantas pessoas com obesidade mórbida acabaram falecendo? Muito mais. Se for pegar e não analisar... Não pelo Covid, na verdade, pelas sequelas, né? Pelo estilo de vida que a pessoa tinha e pela condição de saúde. Né? Sempre com mais gordura, né? Com hábitos ruins, então não se cuidava, não fazia atividade física. Morreu quem fazia atividade? Sim, mas muito mais quem não se cuidava, quem não tinha massa muscular, quem não entende que ter massa muscular não é uma questão de estética. A estética é consequência de quem tem o hábito de ir na academia. Isso é diferente, tem que ter o hábito. Né? Se eu tenho o hábito de ir na academia, o meu corpo, consequentemente, ele vai ficar bonito se
eu tiver tendo uma orientação boa. Porque às vezes a pessoa só vou na academia, mas ela sai vai comer fast food. Vai na academia, mas ela vai dormir 3 horas da manhã. Vai na academia, e, né, ela só vai, mas ela não sabe qual o treino adequado para ela, qual é o... Pacientes, por exemplo, com lipedema. Qual é o treino mais adequado para ela? Né? Tem a imagem, bota a imagem para nós. Falando do paciente de mulher, né? Isso é muito comum. Pode voltar, volta. Aí. Ali em cima, aquela primeira imagem ali, que é toda amarelinha, aquilo ali é uma gordura normal. Ela é homogênea, tá? Embaixo a gente tem vê que a gordura é em nódulos, né? Tem umas bolinhas ali de gordura, né? Então ela tem um crescimento desordenado, tá? Isso tem 2 fatores principais. Fator genético e fator hormonal. Pacientes que têm aquela sensação de peso nas pernas, né? O tórax mais magrinho, o braço mais gordinho, a perna mais inchada, joelho, canela, depende do estágio da doença, tá? Então, quem tem lipedema, que é esse acúmulo, né, desproporcional de gordura, tem esses nódulos, essa produção de gordura desordenada e esse tecido fibroso, tá? Muito mais intenso. Muito mais. Tanto aqui na gordura de cima ali, ó, nada. Mas embaixo tem. O que ela precisa fazer? Ela precisa fazer atividade física certa. Eu passo isso para os meus pacientes. Não vou entregar o ouro aqui, porque tem 99% dos médicos, 99,9% vamos botar, né? Não sabem tratar lipedema, tá? Não sabem o que usar de hormônio, não sabem quais são as medicações anti-inflamatórias e antioxidantes, não sabem quais são as medidas, né? Utiliza meio de compressão, que tipo de compressão, qual a compressão, eles não sabem, né? Faz drenagem, não faz drenagem, qual a alimentação desse paciente, né? Então tudo isso a gente precisa abordar. Isso eu passo para os meus pacientes, né? Então tem diferença e é importante. Porque não adianta a pessoa, eu tenho lipedema, tenho gordura, né, nos braços e nas pernas. Aí vai para onde? Cirurgia plástica. Vai lá. Ó, lipo. Bota. Exato, vai fazer uma lipo, né? Então ela entra com aquela cabeça, né, sem entender o porquê. Ela faz a lipo, gera mais tecido fibroso, piora o caso dela e 1 ano depois ela tá do mesmo jeito. Uhum. Por quê? Porque ela tem o fator genético, ok, mas ela tem o fator hormonal, que não foi tratado e não fez as outras medidas, como alimentação, atividade física, o sono, ter que emagrecer, é um do processo, tá? Mas não é o principal. Um fator, 50% é hormonal. Então, pacientes que a gente utiliza a indicação correta, né, de utilização do hormônio para o tratamento, a gente tem sucesso, assim, 80% a 90% da resposta dos pacientes. Mas o que utilizar? Esse é o pulo do gato, que 99,9% dos médicos não sabem. E a gente utiliza o quê? Através do implante subcutâneo, tá? Que são essas... Eu trouxe aqui para mostrar como é que é. As pessoas, o que é um implante? Né? Como é que é um implante subcutâneo? Tem que tirar, não tem que tirar? Não. Esse aqui é um implante o material da Biomeds, tá? Ele tá dentro dessa... Tem um bastãozinho aqui dentro. Não sei se dá para ver direitinho, mas depois a gente mostra ali. Tem isso aqui chama pellet, tá? Esse bastãozinho aqui dentro. Então, esse aqui é um de 300 miligramas, tá? Isso aqui não é uma medicação, é só um exemplo dos miligramas. Então, eu tenho esse de 300, né? Como eu tenho o de 10. Olha, o de 10 é tamanho menor do que um comprimido, um AS, tá? Uhum. Então, a medicação, ela vai através... A gente vai pedir para manipular a medicação, né? Eu quero gestrinona, eu quero estradiol. Então, tem medicações que são hormonais e não hormonais, tá? Que a gente pode utilizar nos implantes. E o paciente, ele fica com essa medicação durante 6 meses, tá? Quando a gente faz o implante, a ação da medicação tem 6 meses no organismo. E ela não oscila, tá? Então, ela não vai fazer picos. A gente faz uma pequena incisão, uma anestesia, uma pequena incisão, coloca no tecido subcutâneo, tá? E ela fica depositada ali, ela vai desmanchando, o corpo vai absorvendo, sempre mantendo níveis excelentes dessa medicação, seja hormonal ou seja não hormonal, né? Então, as não hormonais a gente tem tadalafila, metformina, vitamina B12, coenzima Q10, né? Então, tem muitas vias de administração das medicações, além da via oral. Por quê? Bota a imagem para nós de novo. Não só
Pode passar? Pode passar? Pode voltar aquela ali. Isso acontece quando a gente acumula muita gordura, tá? O que acontece? Aumenta os marcadores inflamatórios. Então, a resposta inflamatória é muito maior de um paciente que tem muita gordura. Pode diminuir. Passa para a próxima foto. Próxima foto. Passa para a próxima. Ó, isso aqui é um... Eu assisti o podcast que veio a nutricionista. Achei legal a animação que ela trouxe, muito boa. Isso aqui, tá, é o intestino. Então, por exemplo, tudo são barreiras, né? Então, quando a boca é uma barreira, o nariz é uma barreira para bactérias, né, para vírus, o intestino é uma barreira. Se eu trato bem meu intestino, né, então eu me alimento bem, eu tomo bastante água, né, eu como fibras, eu como proteína, eu como carboidrato, da proporção adequada, meu intestino vai bem. Mas tem pessoas que têm uma microbiota, né, então a quantidade de bactérias boas e ruins, desfavorável no intestino. Tá? Então, quando eu tenho um intestino saudável ali, que é do lado esquerdo, né, ali, ó, as junções ali, ó, aquelas torrezinhas, parecem uns prédiozinhos com uns cabelinhos, ali não passa nada, não passa nenhuma toxina, não passa micro-organismo, não passa glúten, não passa nada. Quando eu como muito fast food, né, comida processada, ultraprocessada, quando eu como muito açúcar, o que acontece? Meu intestino inflama, isso cai na corrente sanguínea e vai gerar respostas inflamatórias. Então, lá, má absorção de nutrientes, doenças autoimunes, né, intolerância alimentar, tá? Isso vai causar muitas alterações, vai diminuir a produção, né, de alguns neurotransmissores, né? Então, dopamina, isso diminui, tá? Então, a mulher, quando tá tá no ciclo aí, no seu ciclo menstrual, tá ovulando, né? O que acontece? Ela fica muito estressada, né? Então ela tá na TPM. Ela fica estressada. O que ela quer? Chocolate. Por quê? Porque aquilo dá uma resposta imediata. O doce tem essa ação. O doce é muito mais viciante. O doce ele causa... É tanta sacanagem que, assim, tu vai na farmácia, quando tu sai tem doce para vender. E no balcão vende metformina. Então tu não deveria, né? Sim. Essas fórmulas também que a gente tem para criança ali, né? Tem algumas marcas que tem 40 gramas, 45 gramas de açúcar dentro de uma latinha, por porção de não sei, né? Então tem muito açúcar. E o que acontece? Chega no intestino, isso causa uma inflamação. Então, se tu desde pequeno tu tá dando uma fórmula que é cheia de açúcar, causando inflamação o tempo todo, tu vai ter uma criança lá na frente com um problema de obesidade. Uhum. É muito provável que isso aconteça, tá? Então, a gente tem que evitar isso aí. A gente percebe até em shopping, quando tu vai na praça de alimentação, as filas daqueles fast foods, geralmente as pessoas são mais obesas. Eu ia falar, até 2035, a estimativa é que a gente tenha 50% das crianças obesas. Uhum. Tá? Então, por que eu tô mostrando a imagem, falando de açúcar, inflamação e no seu intestino? Porque tem o paciente que tem essas alterações, tem o intestino inflamado, né, ele tá obeso, ele tá inflamado. A gente precisa corrigir isso. É a abordagem multifatorial. É o quebra-cabeça que eu falo. Então, adianta ele tomar comprimido? Ele já não absorve direito o que ele come. Ele vai absorver um comprimido que vai ser metabolizado, vai ter que ser absorvido pelo intestino? Não. Então, a gente tem outras vias de administração das medicações. Então, eu posso administrar uma medicação, né? Por exemplo, uma vitamina B12. Eu posso fazer ela intramuscular. Uma vitamina D, eu posso fazer ela intramuscular. O que acontece? As pessoas se prendem ao valor de referência que tem no laboratório. Acham que aquilo ali é saúde. Aquilo ali não é saúde. Então, tem os valores de referência e o que eu falo para os meus pacientes, existem os valores de excelência, onde tu vai entregar para o teu paciente mais disposição, mais energia, um metabolismo adequado. Uhum. Então, tu vai nutrir o quê? Pode passar a próxima foto. Essa foto aqui, ó, tá? Então, é uma célula, tá? Normal ali com 2 mitocôndrias. O que é a mitocôndria? Mitocôndria é a nossa usina de energia. É ela que produz energia no corpo. É ela que vai queimar gordura, tá? Então, quando eu utilizo o NAD, tá? Que é uma molécula extremamente importante, quando eu utilizo o NAD, eu aumento o meu número de mitocôndrias. Então, eu potencializo. É como se eu tivesse um carro 3, 4 cilindros e eu utilizasse essa substância, né? E ele vira um carro 8, 10, 12 cilindros.
tá? Então, eu consigo ter gerar muito mais energia, eu melhoro meu metabolismo. Pode passar a próxima foto. Essa é a mitocôndria. Então, quando eu quero queimar gordura, eu preciso melhorar minha função mitocondrial. Tá? Então, eu preciso nutrir ela. Como é que eu faço a nutrição dela? Com vitaminas e minerais. Então, se eu tenho um selênio baixo, vai interferir. Tenho um zinco baixo, vai interferir. Eu tenho vitamina baixa, vai interferir. Eu tenho um processo inflamatório, ela começa a diminuir a produção. Ela começa a adormecer. Ela começa a entender que ela precisa estocar, guardar. Porque tudo vai virar gordura. Então ela não funciona bem. Então a gente tem que estimular o quê? Acelerar o metabolismo, utilizar as medicações adequadas para tratar quem tem o excesso de gordura, quem tem metabolismo lento, quem tem deficiência de vitaminas e minerais da forma correta, que não é só ficar tomando comprimido. Imagina a pessoa tomando 10, 15 comprimidos. Vai absorver alguma coisa? Não vai. Então a gente precisa entender que tem outras formas. E tem alguns colegas, como eu falei, que não são atualizados e acabam achando que a prescrição intramuscular ou endovenosa, né, é errada. É charlatanismo, falam essas bobagens. Mas a gente vê que não. Quando o paciente recebe e ele melhora e a gente mostra isso no exame dele e ele mostra pra gente quando ele retorna pro paciente para consulta, né, feliz da vida, com disposição, tô dormindo melhor, né, tá mais bem-humorado. Fazendo sexo. Tá transando, entendeu? Então ele fica feliz, tu traz isso de volta. Então, às vezes a gente, falando, né, de sexo, às vezes tu pega o casal já tá com mais idade. Aí a mulher tá na menopausa, mas o homem ainda, aquele homem ainda tem um libido bom. Mas ela não quer nada. Uhum. Entendeu? Se ela faz uma reposição, ou ela tem indicação de fazer a reposição, ou teria iniciado no momento certo, eles mantêm junto. A mesma coisa ao contrário. E pode Se acontecer justamente claro, ao contrário, ela porque a mulher pode- fica bonita, ela começa- pode- É. ela pode estar fazendo a reposição, treinando, comendo bem, dormindo bem, tudo direitinho, e o cara tá lá, largado. Sim. Ela vai olhar pro lado assim, Porque a reposição Né? hormonal não é só questão de sexo, é questão de Não. autoestima, questão de humor, é Hor- questão do corpo, a o modelação do hormônio, corpo. hormônio é tudo, né? vida. Uhum. Hormônio é vida. Então, se eu tenho baixa, né, eu tenho deficiência dos meus hormônios, eu tenho uma série de doenças que vão se proliferar Uhum. por causa disso. Então, eu preciso fazer com que tenha o meu corpo, meu metabolismo tenha um equilíbrio, seja ele hormonal, né, seja ele de vitaminas, de minerais, e diminuir o máximo possível marcadores inflamatórios. Sim. Além de corrigir todos os hábitos, né, o ambiente, porque o ambiente molda a pessoa. Se tu convive com quem bebe muito, tu vai beber pouco ou muito? Uhum. Vai beber muito. Se tu convive com quem só faz churrasco, tu vai comer churrasco? Vai comer muito churrasco, Sim. entendeu? Então, quem come muito doce, Isso vai é um comer. problema também. Eu conversei até com a Larissa sobre a questão da alimentação saudável. A gente fez também uma questão do Claro Lima, que são vegetarianos, né? Porque como é difícil em viagem de motoaventura tu manter um hábito saudável, né? Porque nem sempre tem vegetais e às vezes quando tem não é indicado comer, porque é perigoso as condições de higiene. Então é complicado, sabe? A gente... Isso é o planejamento, né? Sim. Então, eu não quero sair de jeito nenhum dos meus hábitos. Então, tu vai ter que procurar locais para frequentar ou para viajar que tu consiga manter. Vou fazer que nem a Rosane, claro, né? Eles fazem, leva o As fogãozinho, leva as comidas e vão fazendo. na Faz, viagem. exatamente, vai no mercado e se alimenta bem. Mas isso é um trabalho. As pessoas não Sim. querem trabalho. Elas querem viajar, né? Comer doce, comer o que Sim. for, querem aproveitar. Quando elas voltam, o que é interessante? Venham, vamos fazer uma bateria de exame, vamos ver o que Sim. está alterado e vamos ver qual vai ser aquela prescrição, né? Quais vão ser as medidas terapêuticas indicadas para aquele momento. Sim. Porque quando tu vem na consulta, a gente faz os exames para quê? Para ter uma fotografia do teu metabolismo naquele momento. E junto com as tuas queixas, né, com os teus objetivos, a gente faz a avaliação física, traça o plano de tratamento para aquele momento. Sim. Por isso que são de 3 em 3 meses. E eu dou assistência para os meus pacientes o tempo todo. Ah, doutor, não tem reconsulta? Não tem. Por quê? Porque são 90 dias de consulta. Uhum. O tempo todo. Consulta continuada. O Então. paciente me manda mensagem no domingo de tarde. Eu respondo domingo de tarde. Entendeu? Então, sempre que chega alguma coisa para mim, isso aqui realmente preciso responder. Eu respondo. Se não, eu já aviso, no dia seguinte, a primeira hora da manhã, eu respondo todas as mensagens. Então, mas eu olho, se for alguma coisa que eu preciso intervir, já respondo. Se for alguma coisa que não tem necessidade, no dia seguinte eu respondo tranquilamente. Mas são 90 dias
de atenção o tempo todo. E aí, desde a parte de alimentação, sono, atividade física, mais o nutricionista, mais o educador físico, né, mais as substâncias essenciais, né, que a gente pode, que são essas que eu falei, né, então vitaminas e os minerais que podem ser aplicados tanto intramuscular quanto endovenoso. Então a gente precisa saber qual é a tua necessidade, porque não existe um protocolo. Chegou lá, vou fazer um protocolo tal coisa, né? É um protocolo de queima de gordura. Tem que ver se é indicado. Tem necessidade disso? O que acontece às vezes é aquela prescrição desnecessária. Isso não dá para fazer. Sim. Quem te acompanha no Instagram percebe que tem as fotos ali, tem o acompanhamento das fotos, do antes, durante e depois, né? Uhum. Então acaba mostrando a eficácia do tratamento, né? Acaba mostrando que não é charlatanismo mesmo. Não, realmente... exatamente. Eu tenho muito paciente, assim, eu evito de ficar fazendo vídeo, assim, eu não sou muito do vídeo, né? Mas converso muito com meus pacientes. Então, por exemplo, entrou em contato. Eu peço algumas informações, né? Normalmente a pessoa já entra em contato. Qual o valor da consulta? É isso. Primeira coisa que eles recebem. Mas, você que nem curso de pilotagem. Mas, qual o valor do curso? Ele não quer saber o conteúdo programático, a carga horária, o que vai aprender. Exatamente. Qual é o custo da consulta? Ele quer saber, né? O valor não tem. Uhum. Porque se for pegar o valor da minha consulta e transferir isso para qualidade de vida, eu estou muito defasado. Uhum. Porque o que o paciente pode receber, né? Toda a qualidade, toda a melhora que ele vai ter, tem um valor inestimado. Sim. Né? Então, a pessoa precisa entender, né? Eu mostro para ela o que ela vai ganhar com aquilo. Uhum. Então, quando chega para o contato, né? Chega pelo Instagram ou WhatsApp, eu sempre pergunto, como é que eu posso te ajudar? Pode me responder me passar algumas informações para que eu consiga entender como eu posso te orientar mais especificamente para o seu caso? Aí eu pergunto a idade, peso, altura, né? Se toma alguma medicação, não tá, os hábitos, como é que o sono é bom, não é bom, o que come, né? Então, por exemplo, o paciente que bebe muito. Acontece. Às vezes o paciente bebe muito, né? E fazendo esse link com as medicações, por exemplo, o Mounjaro, que é a tizepartida, ele diminui, né? Então, o paciente que, eu bebo muito, ele diminui esse ímpeto pela bebida. Então, eu tenho paciente que tomava tomava uma garrafa de uísque e uma garrafa de vinho, todo dia. Porra. E aí, quando ele começa a utilizar a medicação, essa garrafa dura 2 meses. Uma garrafa. Então, ele vai tomando, assim... Ele é um inibidor de apetite também, né? Ele trabalha... Como é que o Mounjaro, né, o tizepartida, trabalha? Ele é um duplo agonista. Então, ele consegue ter muito mais eficiência de queima de gordura, mas ele promove saciedade, ele diminui, né, o trânsito intestinal, então tu fica com aquela sensação de que já está, vamos botar assim, saciado, né, não consigo mais comer. Né? Então a pessoa come ali o que precisa, por isso é importante seguir a prescrição nutricional da nutricionista, né, então do plano alimentar. E ele vai fazer com que diminua a quantidade até de gordura dentro das artérias, porque já tem estudo da semaglutida fazendo isso. Se ele é melhor do que a semaglutida, ele também faz isso. E de uma maneira muito mais eficaz. Uhum. Tá? Então, tu come menos doce, tu bebe menos, tu começa a te alimentar melhor. Tem alguns pacientes que falam assim, mas eu não comia tal coisa, passei a gostar de comer. Por quê? Ele tem esse efeito. Né? E ele entrega muito mais perda de peso e não chegou ainda num platô. Então, tem pacientes aí que perdem 20%, 25% de perda de peso, enquanto que tem alguns que escolhem fazer bariátrica. Aí o cara que faz a bariátrica, o paciente que vai fazer a bariátrica, eu tenho que me policiar, porque às vezes entrou o capitão. Né? O cara tem que cuidar. Então, às vezes o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele fez uma péssima escolha. Porque hoje em dia, a gente tem medicações e tem um controle que a gente quase entrega, né, o resultado da bariátrica. E tem alguns pacientes que se esforçam tanto que passam o resultado da bariátrica com o Mounjaro, né, que é a tizepartida, sem ter os efeitos colaterais. Ficar desnutrido, queda de cabelo, a pele alterada. Fora que muitos, mas muitos mesmo, desses pacientes que fazem a bariátrica, em 1 a 2 anos, voltam a ganhar o peso ou mais peso. Só que aí tu já está desnutrido. Tu não consegue, tu tem que ficar repondo, né? Então acaba que tu não consegue ter um metabolismo, né? E não consegue ter saúde, qualidade de vida. Então tem algumas pessoas que conseguem fazer bariátrica, precisam, sim. Os obesos mórbidos, a pessoa que tem um risco de morte.
essa pessoa. Se ela tem um risco realmente, né, ela vai morrer, essa pessoa tem que fazer. As outras pessoas, né, obesidade grau 1, grau 2, ou quem tiver ali numa obesidade até obesidade grau 3, dá para utilizar as medicações, porque hoje a gente tem resultado muito importante. A gente sabe como, não sabe, mas a gente está entendendo e consegue trazer um resultado absurdo para o paciente. Moras em Santana do Livramento. Hoje em dia, depois da Covid, melhorou muito a questão das consultas online. Como é que as pessoas podem fazer uma consulta online ou tem que ser presencial? E como é que as pessoas vão te encontrar? Pelo Instagram, pelo telefone? Como é que funciona? Passa para nós aí. Eu faço os atendimentos presenciais, né? O atendimento presencial é muito melhor sempre, né? Mas não que o atendimento online não seja tão bom quanto. Eu tenho os meus pacientes de fora do estado, né, e de algumas cidades do Rio Grande do Sul, eu atendo por telemedicina, né, pela chamada de vídeo. Então, peço que ele faça toda a bateria de exames, né, que ele faça a bioimpedância, né, a bioimpedância vai me dar percentual de gordura, quantidade de gordura em quilos, quantidade de músculo, né, a taxa metabólica basal, vai me dar o nível de gordura visceral, aquela gordura que realmente faz mal, que fica entranhada, né, nas artérias, no intestino, né, no fígado, né, a famosa esteatose hepática, né, então a gente precisa controlar isso. Então eu peço que faça alguns exames e depois, quando está com os exames prontos, a gente marca a consulta. Então, em Santana do Livramento eu atendo na Unimage Prime, é um edifício que fica perto da Santa Casa, e em Santa Maria eu atendo na Unos, tá, que é ali em frente ao Hospital de Caridade, que é de um amigo meu, tá, do Rodrigo Bueno. Ele tem faz um coworking ali. Então, ele tem o consultório dele, né, os consultórios dele de odontologia e tem mais algumas salas que ele aluga para alguns médicos ou para outros profissionais da área de saúde. Então, ali eu atendo também. E agora, estou conversando com uma outra amiga minha, que é ali de Antônio Prado, próximo a Caxias, para fechar a parceria para poder atender lá também um final de semana, né, por mês, fazer os atendimentos dos pacientes de lá, que tem uma demanda boa também. E lá em Santana do Livramento, eu estou montando o consultório, né, então acredito que até meio do ano já estou com o consultório pronto para poder receber, né, fisicamente, porque hoje em dia eu alugo uma sala, né, faço atendimentos nas terças-feiras, lá em Santana do Livramento, porque eu tenho que conciliar com a vida de oficial do Exército Brasileiro, onde eu sou chefe do posto médico. Sim. Então, quem tiver interesse, segue lá no Instagram, @Dr. João Felipe, né, Dr_João Felipe, e lá tem o link, né, do WhatsApp, só clicar e vai abrir direto no meu celular aqui no WhatsApp e eu mesmo vou responder. Eu não tenho secretária, tá, por enquanto, eu respondo todos os pacientes. Não é um robô, não. Eu respondo todos eles a todo momento e eu que faço tudo. Por enquanto eu tô fazendo tudo. A gente percebe, às vezes, que em viagem de aventura, muitas pessoas... Acontece de algum acidente, sabe? Mas esse é aquele tipo de acidente inexplicáveis, né? Que as pessoas olham de fora e não conseguem entender, mas por que caiu? E aí tu vai ver, tu começa a entender a explicação, que às vezes foi um problema hormonal, um desmaio, sequela de algum problema de saúde que ele já tinha ali, né? Ele precisa ter, né, entender que é um todo. Eu só vou na academia. Não vai adiantar. Só vou comer bem. Melhor do que comer mal. Mas tem que treinar. E tem que dormir bem. E tem que entender como anda o metabolismo. A gente precisa correlacionar tudo isso. Para saber qual é a medida mais importante para aquela pessoa. Né? É comprimido? É intramuscular? É endovenoso? É implante subcutâneo? Tem que fazer reposição hormonal? Não tem. Precisa de treinador? Não precisa. Precisa de nutricionista? Não precisa. Precisa correlacionar tudo isso. Eu fiquei apavorado quando vi o tamanho dessa ampola, mas não é ampola, o medicamento que tá lá dentro que não aparece, né? Não, aqui dentro... Eu vi o bem pequenininho que tem ali, tem um... Ó, esse é o de 10, Vou ver se eu consigo mostrar na câmera aqui, Felipe, ver se consegue dar foco aqui. Mas tem até o de 400 miligramas. Ali, ó. Ali, ó, a pontinha branca. Isso aí. Esse mesmo, aqui. Isso aí. E esse é de 10 miligramas. Agora, esse aqui era um pouquinho maior. Esse é de 300 miligramas. Aí. Mas isso não tem nenhum... o paciente não sente nenhum desconforto para fazer a colocação. Porque é feita uma anestesia. E precisa remover depois ou não? Não precisa remover. Ele é totalmente absorvido. Totalmente. E tem a duração de 6 meses, o que para algumas pessoas, por exemplo, hoje a gente tem um estilo de vida muito agitado, né? Sim. Então, as pessoas não têm tempo. Então, ela quer... como é que eu posso fazer tal coisa? Então a gente tem a possibilidade do implante. Então a gente coloca a medicação via implante,
né, do que ela realmente precisa e acabou. Durante 6 meses ela vai estar sendo beneficiada pela absorção e liberação dessa medicação. Passou super rápido, né? Já estamos em 1 hora fechando o programa. Alguma mensagem para deixar para os motociclistas aí que vão fazer viagem a Moto Aventura, querem se preparar? Qual é a tua mensagem? Como motociclista e como médico? A mensagem, né, na verdade, não é uma mensagem, é um puxão de orelha. As pessoas precisam entender que o acompanhamento, né, não só do médico, mas do seu nutricionista, seu preparador físico, é tudo importante, né? Faz parte desse quebra-cabeça que eu falei. Então, não adianta só estar com metabolismo excelente, mas não fazer atividade física. Eu preciso ter massa muscular, eu preciso dormir bem, eu preciso tomar água, eu preciso me alimentar bem, tá? E isso é um conjunto de ações. Isso é a mudança dos hábitos, tá? Do estilo de vida, tá? O ambiente molda a pessoa. Então, se você está num ambiente que não te proporciona isso, procure outro ambiente. É a mesma coisa quando a gente quer aprender. Se eu convivo com gente que não tem nada a me acrescentar, não vai me ensinar nada, como é que eu vou aprender alguma coisa? Eu preciso buscar quem está melhor. Então, se eu quero melhorar meu corpo, eu vou aonde? Eu vou comer um X ou eu vou na academia? Eu vou na academia. Então, as pessoas precisam entender essa mudança de mentalidade, entendeu? Entender que é um conjunto de ações, tá? Então, quem quiser se tirar alguma dúvida, eu fico à disposição, tá? Pelo @Dr. João Felipe, né? Dr_João Felipe. Pode me chamar ali no WhatsApp, no link que tem no Instagram. E se quiser tirar alguma dúvida, fico à disposição. Obrigado, João Felipe. Obrigado aos nossos amigos que nos acompanham aqui todas as terças-feiras no podcast, no YouTube e às segundas-feiras na TV+. Sem palavras para agradecer e vamos esperar para o próximo programa agora para falar sobre primeiros socorros APH em local de combate, APH de combate, na verdade, né? Praticamente. Que é o nosso trânsito. Pessoal, boa noite. Boa noite. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Acredita, olha pra frente, acredita!